Olá, queridos alunos da terceira série, sejam todos muito bem-vindos ao Praticando de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é esse nosso conteúdo, né, que eu vou trabalhar hoje com vocês. Nós vamos falar hoje sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos e é esse o nosso conteúdo, a nomenclatura dos compostos orgânicos, ok? Então agora vamos ao nosso Praticando. E aqui é a nossa primeira questão. Vamos fazer a leitura, né, dessa questão cuidadosamente para vocês compreenderem direitinho como é que a gente vai trabalhar aqui a nomenclatura dos compostos orgânicos, tá bom? Olha o que diz a primeira questão. Diz o seguinte: o composto 3,3 dimetil-hex-1-eno é um hidrocarboneto de cadeia aberta, ele é insaturado e com ramificações. Já está caracterizando aí o composto, correto? Assinale a alternativa que representa corretamente a fórmula estrutural desse composto de acordo com a nomenclatura e o PAC. Então, as alternativas aqui das fórmulas estruturais, né? A fórmula estrutural desse composto. Então, nós temos aqui fórmulas estruturais na letra A, na letra B, C, D e E, e a gente precisa verificar qual dessas fórmulas aí está se referindo ao composto da nossa questão. Qual é o composto? 3,3 dimetil-hex-1-eno. Gente, quando a gente fala da nomenclatura de acordo com a IUPAC, a gente está falando de uma nomenclatura sistemática, uma nomenclatura organizada. Por quê? Ela foi criada em 1919 por causa da necessidade que se sentiu de organizar os nomes, porque foram surgindo muitos compostos orgânicos. Hoje em dia nós temos mais de 15 milhões de compostos orgânicos diferentes. Então foi necessário padronizar uma nomenclatura para que todo mundo consiga nomear um composto orgânico. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar a cadeia principal. A cadeia principal, ela nos informa quantos carbonos tem, né? Então, olhando aqui de novo o enunciado da nossa questão, quando ele está falando aqui de hex-1-eno, ele está falando de quantos carbonos? É isso que a gente precisa compreender. Então, os compostos orgânicos, eles estão padronizados, a sua nomenclatura oficial, ali a cadeia principal, é dividida em três partes, em prefixo, que indica a quantidade de carbonos que tem na cadeia principal, infixo, que indica o tipo de ligação, se só tem ligação simples, se tem ligação dupla ou tripla, e o infixo, que indica a função. Nesse caso aqui, a gente está falando de hidrocarboneto, porque só tem carbonos e hidrogênios. E aí, quando coloca na questão 3,3 de metil, quer dizer que existe ramificação. Então, a gente precisa reconhecer aqui as ramificações. Eu vou apontar aqui para vocês essas ramificações. Observem aqui. Quando a gente verifica o que é ramificação, num composto aqui, a gente precisa observar. Quando ele está falando aqui de hex-1-eno, ele está falando desse composto aqui, que tem, hex quer dizer que tem 6 carbonos. Quando ele está falando de 1-eno, quer dizer, se é eno, quer dizer que tem ligação dupla. Então, a gente já consegue identificar. E quando ele está falando aí de 3,3 de metil, quer dizer que a gente precisa numerar a cadeia de modo que, nesse caso, a insaturação fique na menor numeração possível. Então, a gente precisa numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação, que nesse caso é aqui, ó, 1, 2, 3, que ele disse que é um eno. Então, tá aqui, ó, um eno. Aí, ó, 4, 5, 6. Esse é o composto. Tem 6 carbonos, essa é a cadeia principal. E quando ele fala de 3,3 metil, quer dizer que tem o radical metil no carbono 3, como bem destacado aqui, e outro radical metil no carbono 3. Então, vamos voltar aqui para as nossas alternativas para identificar. Todas as vezes que tiver aqui a alternativa, na alternativa, que tiver isso aqui, ó, entre parênteses, quer dizer que é uma ramificação. Então, eu preciso identificar qual é o que está ali como 3,3 metil. Então, essa ramificação, ela está aqui, ó, nesse carbono.
e essa ramificação está nesse carbono. Então, quer dizer que não estão no mesmo carbono. Então, o composto que eu apresentei para vocês, a gente precisa verificar qual é. Já sei que tem ligação dupla no primeiro carbono, portanto, eu vou eliminar esse aqui, ó, porque onde está a ligação dupla? No segundo carbono. Então, a gente analisa os compostos orgânicos dessa maneira, pela nomenclatura aí da cadeia principal. Então, já eliminei a letra D. Só que eu preciso reconhecer onde estão as ramificações. Porque, por exemplo, na letra A, na letra B e na letra C, a gente observa que tem a ramificação no carbono 1, ó. Tá aqui. Se eu for olhar isso aqui, também no carbono 1, porque eu preciso, nesse caso, começar a numerar da direita para a esquerda. Então, qual é o que da questão aqui? É identificar onde está a ramificação. Então, a ramificação, se o composto está dizendo que é no carbono 3, 3,3 de metil, a alternativa correta para essa questão é a letra B. Tá aqui, ó. Onde é que está o radical metil? Está no carbono 3, ó. Tem duas vezes o radical metil, ó, CH3, CH3, quer dizer que tem um para cá e outro para cá. A cadeia principal com 6 carbonos e aí a ligação dupla no primeiro carbono. A alternativa correta é a letra B. Observem que essa questão, ela trouxe aqui uma cadeia carbônica condensada. Então, muita atenção aí, nesse caso, das ramificações que estão entre parênteses. Você precisa identificar, correto? Agora, vamos para a nossa segunda questão. O que diz a segunda questão? Agora, eu trouxe aqui a estrutura do composto. Considere o hidrocarboneto a seguir. Olhem só esse hidrocarboneto. O que a gente tem que fazer? Analisar, seguir as regrinhas de nomenclatura. Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Você tem que identificar a cadeia principal. E qual é a cadeia principal? É sempre a cadeia mais longa, a sequência de cadeia mais longa, mas se tiver insaturação, ela deve incluir a insaturação. Se tiver aí um grupo funcional, deve incluir o grupo funcional. E depois que a gente nomeia, reconhece aí que se tem saturação ou não, a gente vai verificar os radicais, que são as ramificações. Numera, verifica quais são esses radicais. Então, olha só, tá aí o nosso composto, ok? E agora eu trago aqui o comando é questão. Considere esse composto. A partir da análise da cadeia principal e de suas ramificações, o nome oficial, que é o nome de acordo com a IUPAC, que é essa União Internacional da Química Pura e Aplicada, que padronizou aí os nomes dos compostos, certo? Então, o nome desse composto é... Aí nós temos na letra A, 2,4,7 trimetilnonano. Observem que numa nomenclatura, a última parte do nome representa a cadeia principal. Então, se ele está falando de nonano, ele está dizendo que a cadeia principal tem 9 carbonos. Professora, como é que eu sei disso? Lembre-se, a nomenclatura é feita por prefixo, infixo e sufixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos. Então, é lá naquela tabelinha que o seu professor explicou no início do ano, quando falou ali da nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, aquela tabelinha de prefixo, de 1 até 10. Prefixo para 1 carbono, met para 2 carbonos, et 3 carbonos, prop 4 carbonos, but e assim vai. Pente, hex, hept, oct, non e dec. Ó, nonano, quer dizer que tem 9 carbonos. Mas aí a gente precisa verificar a estrutura do composto, correto? Na letra B diz o seguinte, que é 2-etil, 5,7 dimetil, oct, 1-eno. Na letra C, 2-etil, 5,7 dimetil, oct, 2-eno. Já modificou aí a posição da insaturação. Se está falando que é eno, quer dizer que tem uma insaturação, tem uma ligação dupla, correto? Que é o infixo. Na letra D, está dizendo 7-etil, 2,4 dimetil, oct, 1-eno. Mudou aí a posição da ramificação, das ramificações do etil e do metil. E na letra E está dizendo que é 7-etil, 2,4 dimetil, oct, 2-eno. O etil é aquela ramificação que tem 2 carbonos, é o CH2 e CH3. E o dimetil significa que tem 2 ramificações iguais. E essas ramificações é o radical metil. Quando só tem o metil,
metil. Indica ali a posição do radical metil. Agora, quando tem 2, para não colocar assim, por exemplo, 2 metil, depois 2 metil, ou se aparecer mais um, 3 metil, a gente junta tudo, verifica a quantidade que tem e coloca um prefixo aí que diz a quantidade, né? Se forem 2, vai ser di, se forem 3, vai ser tri, certo? Então, e depois disso tudo, a gente coloca em ordem alfabética das ramificações, certo? Então, olhando aqui, como é que vai ficar esse composto? Observem aqui que eu destaquei para vocês. Como é que está o composto? Tá aqui, ó. Vamos começar a numerar da esquerda para a direita, por quê? Por causa da insaturação. Lembram-se que eu falei que é maior sequência de átomos de carbonos. Se a gente for olhar, se eu for contar, ó, daqui para cá, tem 9 carbonos, mas a insaturação ficaria do lado de fora. Portanto, nesse caso, sempre pela regra, quando tem saturação, ela faz parte da cadeia principal. Então, a cadeia principal é a maior sequência que tem aqui, nesse caso, a insaturação. O que ficou para fora é ramificação. Segunda parte da regra é numerar, ó. Começo a numerar da direita para a esquerda por causa da ligação dupla. E aí eu reconheço as ramificações. Esse daqui é o etil, ó. São o CH2 e o CH3 ligados no carbono 2. Aí, continuando a numeração, esse daqui é o radical metil no carbono 5. E esse daqui é o radical metil no carbono 7. Observem que eles são iguais. Esse é igual a esse. Então, tem um no carbono 5 e um no carbono 7. Quando os radicais são iguais, o que a gente faz? A gente junta o nome dos radicais e indica a quantidade. Então, tem quantas vezes? Tem 2. Metil. E aí a gente coloca no final por ordem alfabética. Quem vem primeiro, metil ou etil? Por ordem alfabética, etil. E depois vem o metil. Observem que o di não caracteriza ali a ordem alfabética, porque o nome do radical é metil. O di indica que tem 2. E por último, a cadeia principal, no nome do composto. Tem quantos carbonos? Tem 8. Então, lá naquela tabelinha do prefixo para 8 carbonos, oct. E se a ligação dupla está no carbono 1, quer dizer que vai ser um eno. Portanto, qual é a alternativa correta dessa questão? Então, vamos observar aqui que a alternativa correta é a letra B. 2-etil, 5,7 dimetil, oct, um eno. Então, a gente precisa organizar aí os nossos pensamentos para seguir ali as regrinhas de acordo com a IUPAC, correto? Vamos para a nossa terceira questão. O que diz a terceira questão? O paraxileno é um composto amplamente utilizado como solvente em processos industriais e também como matéria-prima para a produção de plásticos, ali o PET. O PET ele é muito comum em embalagens de alimentos e bebidas. Ok, tá contextualizando. Apesar de seu nome usual ser amplamente difundido, que é aí o paraxileno, a IUPAC recomenda uma nomenclatura sistemática para esse composto. Então, primeira coisa é ver qual é o composto. O que é o paraxileno? Está aqui a estrutura do composto. É essa aí, ó. A estrutura do composto. Já sei que tem uma cadeia fechada. Já sei que é um hidrocarboneto, porque só tem aí carbono e hidrogênio. E já sei que é aromático, porque tem aí um núcleo aromático. Reconheci o paraxileno. Mas paraxileno é a nomenclatura usual, né? Nomenclatura usada ali no comércio, na indústria. Mas, de acordo com a IUPAC, qual é o nome oficial do paraxileno? Observem as alternativas. A letra A diz o seguinte: 1,2 dimetilbenzeno. Na letra B, 1,3 dimetilbenzeno. Na letra C, 1,4 dimetilbenzeno. Na letra D, 2,5 dimetilbenzeno. E na letra E, O dimetilbenzeno. Gente, a nomenclatura oficial, a gente vai colocar aí com a numeração. Então, a gente precisa verificar qual é a posição das numerações aí, certo? Quando temos um composto aromático, nesse caso aqui, o composto aromático, já sabemos que é o benzeno, porque está tudo aí como benzeno. O que é o benzeno? É esse composto aromático que tem 6 carbonos, tem 3 ligações duplas alternadas. Já sabemos que o paraxileno tem 2 ramificações iguais,
radicais, que é o metil e o metil. E aqui o que a gente precisa saber, o nome oficial, é a posição das ramificações, onde é que eles estão localizados, né? Então, observem aqui novamente o parachileno para a gente identificar as posições. Quando o composto está assim, o benzeno está aí, esse composto aromático. Aí não existe, eu não posso dizer que nesse composto aromático necessariamente esse é o carbono 1. Quem vai determinar o carbono 1 é a própria ramificação. Então, não posso começar a numerar daqui de onde não tem a ramificação. Então, eu posso começar a numerar daqui, ó. Esse é o carbono 1. E aí, a gente vai contar, nesse caso aí, no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa daqui é a ramificação chamada metil. Essa daqui é a ramificação chamada metil. Tem quantas vezes o metil? Tem 2 vezes o metil. Por isso que ele é chamado de dimetil. E aí a gente precisa identificar a posição das ramificações. Quando temos assim nos compostos aromáticos, no caso do benzeno, existe uma nomenclatura especial. Quando os radicais estão nos carbonos 1 e 2, ele é chamado de O, que é orto. O significa que eles estão em carbonos vizinhos. Quando, por exemplo, tem uma ramificação no carbono 1 e no carbono 3, ele é chamado de meta, ou apenas o M. O meta significa que tem uma ramificação no carbono 1 e mais adiante tem uma ramificação no carbono 3. Isso que significa o meta. E agora, quando tem as ramificações no carbono 1 e do lado oposto, ou seja, no carbono 4 tem outra ramificação, ele é chamado de para. Então, quantas vezes o radical aparecer, né? 2 vezes para de metilbenzeno. Por isso que o parachileno é esse composto aqui. Então, o nome dele vai estar uma ramificação no carbono 1 e a outra ramificação no carbono 4. Portanto, a alternativa correta é a letra C, 1,4 de metilbenzeno, que 1,4 é a posição das ramificações do dimetil e o benzeno é a cadeia principal, correto? Então, essa é a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. Pode aparecer com isso somente quando tem 2. Professores, se forem 3 ramificações, numera normalmente, desde que as ramificações estejam em posições menores, né? Nos menores números possíveis, tá bom? E aí, nesse caso aqui do anel aromático, quando só tem 2, pode aparecer 1,2 ou orto de metilbenzeno, 1,3 ou meta de metilbenzeno, 1,4 ou para de metilbenzeno. Nesse caso aqui, para chileno, que é a nomenclatura comercial, virou 1,4 de metilbenzeno, que é a nomenclatura oficial. Para chileno é comercial, correto? Agora nós vamos para a nossa última questão. Essa última questão diz o seguinte: o composto a seguir é uma cetona. Já não estamos mais nos hidrocarbonetos aromáticos. Já pulamos aqui para um composto oxigenado, correto? Então, continuando. O composto a seguir é uma cetona que pode ser encontrada em algumas frutas, contribuindo para o seu aroma. Então, a sua fórmula estrutural está aqui a fórmula estrutural da cetona. Primeira coisa é reconhecer. Todo mundo tem que reconhecer aqui o que é uma cetona. É quando tem o grupo carbonila. E nesse caso aqui, quando tem o grupo carbonila, quando tem agora um grupo funcional, é o grupo funcional que manda na cadeia. É o grupo funcional que determina por onde que a gente vai começar a numerar. Então, nesse caso aqui, que tem um grupo funcional. Pela regra, o grupo funcional ele tem prioridade aí na nomenclatura da cadeia. Depois, qual é a prioridade? Quando tem a insaturação, se por exemplo for o hidrocarboneto com uma insaturação. E por último, quando tem hidrocarboneto de ligações simples, né, que no caso é um alcano, a gente vai determinar pela posição das ramificações, correto? Então, quem vai mandar na cadeia aqui é a carbonila, aí que é o do grupo funcional da cetona. Tá aqui o composto. Então, dito isto, né, revisando aqui as regrinhas de nomenclatura para vocês, vamos ver as alternativas para o nome desse composto. Ó. Assinale a alternativa que apresenta o nome oficial para este composto. Na letra A diz o seguinte: 2-metil-hexan
ona. O que isso quer dizer? Que tem 6 carbonos. Hex significa que tem 6 carbonos na cadeia principal. Ona quer dizer que é cetona. Se, por exemplo, fosse um álcool, apareceria aí a terminação ol, certo? Se fosse aldeído, apareceria numa terminação al. Se fosse um ácido carboxílico, apareceria a terminação oico. E assim vai. A gente precisa compreender aí que o grupo funcional ele também determina o nome da cadeia principal. Então, hexan 2-ona. Esse 2 significa que a posição da carbonila está no carbono 2. Na letra B, quando diz o seguinte, 2-metil-hexan 3-ona, ele está dizendo que a carbonila está no terceiro carbono. Quando ele diz na letra C, 2-metil-hexan 4-ona, ele está dizendo, está afirmando que a carbonila está no carbono 4. Na letra D, 4-metil-hexan 2-ona, o que modificou aí? A posição da ramificação. E na letra E, 5-metil-hexan 3-ona, modificou aí a posição da ramificação em relação, por exemplo, à letra B, que na letra B diz que é o 2-metil-hexan 3-ona, e na letra E diz que é o 5-metil-hexan 3-ona. Então, o que a gente precisa fazer? Reconhecer a cadeia principal, numerar, depois reconhecer as ramificações, nesse caso aí só tem uma, verificar qual é o nome dessa ramificação, nesse caso é o metil, e aí sim a gente consegue nomear esse composto. Trouxe aqui para vocês numerado para a gente conseguir reconhecer. Observem aqui. Então tá aqui, ó. Por que eu comecei a numerar da esquerda para a direita? Quando existe só a ramificação, nesse caso aqui a ramificação ela está mais próxima da direita, se não existisse aqui o grupo funcional, começaríamos a numerar de lá para cá, se só houvesse isso aqui, porque a gente determina aí a cadeia principal, numera a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Quando tem insaturação, a gente numera a partir mais próxima da insaturação. Mas, nesse caso, quando tem o grupo funcional, quem manda na cadeia é o grupo funcional. Então, quando a gente conta daqui para lá, a carbonila está no carbono 3. Se eu fosse contar de lá para cá, onde estaria a carbonila? Se eu fosse numerar novamente, mas de uma maneira errada. 1, 2, 3, 4. Estaria no carbono 4. Então, qual é a menor numeração? É a do carbono 3, aqui. Então, a gente começa a numerar daqui, da esquerda para a direita, por causa do grupo aí da carbonila, correto? Consequentemente, a ramificação está no carbono 5. Então, que ramificação é essa? É o metil. E aí nós temos uma interação. A Suelen, ela está afirmando que a alternativa correta é a letra D. Então, a Suelen falando aí que se a letra D, que ela está dizendo que a ramificação está no carbono 5, seria 5-metil, hexan 3-ona. Então, essa foi a alternativa da Suelen, diz que é a letra D, que está no carbono 4. Certo? Ela está dizendo isso aí, mas a gente acabou de ver. Obrigada, Sueli, pela tua participação, mas a gente está vendo aqui que a ramificação está no carbono 5, porque por causa daqui da posição do grupo da carbonila, né, que identifica que esse composto é uma cetona. Então, se está identificando que esse composto é uma cetona a partir aí do terceiro carbono, como é que vai ficar o nome desse composto? Qual é a alternativa correta para essa questão? Então, a alternativa correta é a letra E. 5-metil, hexan 3-ona. Quer dizer que o radical metil está no carbono 5, que a carbonila está no carbono 3. Por isso que a gente começou a contar da esquerda para a direita. Então, essas são aqui algumas regras de nomenclatura que vocês podem aplicar aí para os compostos orgânicos, sejam eles com oxigenados, nitrogenados ou apenas hidrocarbonetos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e agora chegou a hora de encerrar. Vamos lá. Então, agora vamos relembrar aqui as nossas regrinhas de nomenclatura de acordo com a IUPAC, certo? Os compostos orgânicos, eles seguem uma regrinha em que eles são organizados da seguinte maneira: prefixo, infixo e sufixo.
O prefixo, ele indica a quantidade de carbonos que tem ali na cadeia principal. Então, eu trouxe aqui a tabelinha do prefixo para vocês. A gente trabalha aqui no ensino médio apenas com 10 carbonos na cadeia principal. Então, é importante conhecer todos esses 10 carbonos aí com o prefixo deles, certo? Por exemplo, para um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, but, pent, hex, hept, oct, non e dec, ok? Então, quando você destacar a cadeia principal, vai reconhecer ali quantos carbonos tem, você olha essa tabela de prefixo. A segunda parte do nome do composto indica se tem ligação simples ou não, que é o infixo. Quando o composto, a cadeia principal, só tem ligação simples, quer dizer que o infixo dele vai ser an. Se ele apresenta uma ligação dupla, o infixo vai ser em. Agora, se ele apresenta uma ligação tripla, o infixo vai ser in. Se a cadeia principal apresentar 2 ligações duplas, vai ser de em, porque uma dupla é em, então 2 duplas de em. Se a cadeia principal apresentar 2 ligações triplas, vai ser de in, porque uma ligação tripla é in, então 2 ligações triplas de in. Ok? E a última parte do composto indica a função a que o composto pertence. Se, por exemplo, ele pertence aos hidrocarbonetos, terminação O. Se ele pertence ao grupo dos álcools, terminação OL. Se for um aldeído, AL. Se for cetona, ona. Se for um ácido carboxílico, óico. Se for um éster, na nomenclatura do éster, aí a gente divide em o nome do composto da primeira parte, o ato de, aí a gente vê o resto da cadeia principal com terminação ila. Se for um éter, sempre vai ter um oxi ali no nome do composto, ok? E aí, para nomear essa cadeia, a gente segue umas regrinhas ali. Primeira coisa é fazer o quê? Destaca a cadeia principal, reconhece, você vai lá no prefixo, verifica quantos carbonos tem na cadeia principal. Depois que você destacar a cadeia principal, o que você faz? Você vai numerar aí essa cadeia principal, reconhecendo sempre se tem qual é o grupo funcional, se tem saturação, ou seja, se começar do lado direito, começa a numerar do lado direito. Se tem uma ramificação, ou grupo funcional, ou insaturação mais próximo do lado esquerdo, começa a numerar do lado esquerdo. Depois, o que você faz? Reconhece ali as ramificações, se é metil, se tem etil, se tem propil. Quando você reconhece essas ramificações, verifica se essas ramificações elas são diferentes. Se forem diferentes, colocar sempre em ordem alfabética. Primeiro é o etil, depois é o metil. Agora, se essas ramificações forem iguais, aí você indica a quantidade de vezes que aparece. Por exemplo, se aparecerem 2 vezes o radical metil, você vai colocar dimetil. Se forem 3 vezes, vai ser trimetil. Junta tudinho e conseguimos aí nomear qualquer cadeia carbônica, certo, pessoal? Muito bem, espero que vocês tenham compreendido e agora eu tenho um recadinho para vocês. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.